Vamos ler então. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e em idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém, irmãos? Amém. Amém. Esta palavra nos fala o apóstolo Paulo, fazendo menção do patriarca Abraão, lembrando da promessa que Deus havia feito para ele, e que essa promessa não abrangeria somente Abraão e Sara, sua esposa, mas todas as demais nações da face da terra, e eu e você hoje somos consequência desta promessa que Deus fez a um homem chamado Abraão. O que eu quero dizer com isso? O que Deus quer falar conosco através dessa palavra nesta noite? Que ao mesmo exemplo do patriarca Abraão, apesar de avançada idade, apesar de todas as características e as coisas humanas falando, diziam que era impossível receber uma promessa de Deus, Deus cumpriu a palavra, Deus cumpriu a promessa. Assim somos nós hoje. Nós hoje somos vistos como loucos neste mundo, porque nos reunimos nos dias frios como hoje, para dar glória a Deus, para esperar naquilo que o Senhor nos prometeu, para aquilo que Deus falou que vai nos dar, mesmo que as pessoas não vejam, mesmo que hoje a gente não veja, mas nós cremos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Nós vemos aqui nesta palavra que Deus havia prometido um filho ao casal Abraão e Sara. Para mim e para você hoje, existem muitas promessas e Deus vai cumprir elas, porque Deus é um Deus zeloso e zela pela sua palavra. Deus é um Deus de aliança, irmãos Zerinda. Deus é um Deus de pactos, irmão Júnior. Se Deus é um Deus de pacto, é um Deus de compromisso. E a sua palavra nos fala que nenhuma de suas promessas fica sem se cumprir, porque Deus é Deus, irmão Amarildo. Deus é Deus. Glória a Deus. E a Bíblia nos fala que, passando-se os dias, quando Abraão estava mais preocupado, parecia que ia enfraquecer na fé, e que todas as circunstâncias da vida davam contra a promessa de Deus, ele se lembrava da promessa e dizia: glória a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, quando tudo está difícil, quando parece que nada vai dar certo, lembre-se da palavra, lembre-se do que Deus prometeu para nós através do Espírito Santo. E como disse a irmã Yara, né, na enfermidade, no leito da enfermidade, na sua cama enferma, ela dava glória a Deus, porque sabia que o Senhor estava com ela. Assim somos nós hoje, irmãos. Nós somos um povo que vive por fé e não por vistas. Quando ninguém enxerga nada de bom, nós enxergamos pela fé e nós damos glória a Deus. E vamos nos fortalecendo dando glória a Deus, assim como foi Abraão sendo fortalecido dando glória a Deus. Mas o tema desta mensagem de hoje se chama Deus provedor. Por que Deus provedor? Porque Deus proveu para Abraão um filho. Como os irmãos sabem da história, mas chegou um determinado momento, Deus pediu uma prova de fé para Abraão, pedindo Isaac como oferta. E Abraão levou seu filho ao monte chamado Monte Moriá, e lá no momento do sacrifício, quando Abraão foi sacrificar seu filho, o anjo bradou com ele. Deus falou com ele, o Senhor falou com ele na hora da oferta, na hora da obediência. Irmãos, Deus só fala com quem é obediente. Se você está obedecendo, saiba que Deus vai falar contigo. Se você está seguindo a palavra, sabe que Deus fala contigo. No momento mais difícil, crucial, Deus fala contigo, porque Ele é um Deus provedor. E Deus proveu um filho para Abraão. Abraão ofereceu Isaac para o Senhor, e Deus proveu um carneiro para substituir o filho. Deus é um Deus provedor, irmãos. Você pode dizer, mas o que isso tem a ver com o nosso
aconteceu lá no Monte Moriá, há cerca de 4.000 anos atrás. Hoje o Monte Moriá, onde está o templo, era onde foi construído o templo de Salomão, e hoje está a mesquita dos muçulmanos lá em Jerusalém. O lugar mais disputado da face da terra hoje, noiva, é esse lugar, o Monte Moriá, lá em Israel. Lá onde Abraão ofereceu o sacrifício, lá onde o templo de Jerusalém vai ser reconstruído na tribulação. O lugar mais disputado pelo mundo físico e mundo espiritual é chamado Monte Moriá hoje. Irmãos, o lugar mais disputado no mundo espiritual hoje é o teu coração. As trevas lutam por ti, o Espírito Santo luta por ti, a luz luta por ti, o diabo luta por ti, mas depende da tua escolha. A quem você quer obedecer hoje? Obedecer a Deus, que é a luz, obedecer às trevas. Saiba que é onde a luz, a resposta de Deus, onde há Deus, a resposta do Senhor. Aí você pode dizer, mas o que tem a ver com nós hoje, noiva? Tudo a ver. Porque Deus é Deus. E Deus, se foi um Deus provedor lá no passado, Ele continua provendo hoje todas as coisas hoje. A Bíblia nos diz em Hebreus que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Então lá atrás Ele proveu, Ele continuou provendo até hoje e continuará provendo todas as coisas. Quando Deus precisou de um patriarca para criar uma nação, Deus proveu Abraão, Isaac e Jacó. Quando Ele precisou de umas tribos, que seriam as nações, Deus proveu os 12 filhos de Jacó. Quando Deus precisou de um libertador, quando o povo de Deus estava no Egito, Deus proveu Moisés. Deus levantou Moisés. Quando Deus precisou de um comandante de guerra, após passar no Jordão e conduzir o povo de Deus à terra prometida, Deus proveu Josué. Quando a nação estava formada e precisava de juízes, Deus levantou e proveu juízes, como Gideão, como Sansão, como tantos outros, e até uma juíza chamada Débora. Então Deus provê sim, homens e mulheres que nem vocês, para fazer a vontade dEle hoje aqui na terra. Quando Deus precisou de reis, Deus proveu Davi, Salomão e todos os demais reis. Quando Deus precisou de profetas para anunciar a sua palavra, Deus levantou vários e vários profetas no correr da história. Quando Deus precisou de alguém para lembrar que o povo precisava voltar do exílio, Deus levantou o profeta Daniel para calcular o tempo e disse: chegou a hora de voltar para casa. Deus levantou e proveu Daniel. Quando Deus precisava de um homem libertador para tirar a seu povo do exílio, Deus proveu um homem chamado Ciro, que foi profetizado o nome dele e chamado à existência mais de 100 anos antes de ele nascer. E a Bíblia diz em Isaías que: ó Ciro, meu servo, eu te chamo pelo teu nome e te dou as riquezas escondidas para fazer a minha vontade. Assim é Deus em nossa vida, irmãos. Quando Ele precisa, Ele vai te chamar e vai suprir todas as necessidades, porque Ele é um Deus que supre todas as coisas. Ele é um Deus provedor. Quando o povo retorna para Judá, para Jerusalém, para Israel, para a nação de Israel, Deus precisava de um homem para reconstruir os muros e a proteção da cidade. Deus proveu Neemias. Quando precisava de um homem para reestruturar a igreja, os cultos da época, Deus proveu Esdras. Quando Deus precisava de homem para reorganizar as leis municipais daquele povo, Deus proveu Zorobabel. Ou seja, irmãos, Deus é um Deus provedor em todas as áreas das nossas vidas. Quando a gente fala que Deus provê, a gente tem a mentalidade, irmão Marildo, irmão Luceli, que Deus só provê o pão e a água. Deus provê tudo o que a gente precisa, muito mais do que a gente pensa e precisa Deus prover. E pedindo mais, se preciso for, Deus muda reis e governantes, Deus muda as leis para te abençoar e abençoar o seu povo. Aleluia. Quando Deus precisava de uma mulher para gerar um profeta, Deus proveu Isabel, que era estéril. E o anjo apareceu para ela: ó, formosa tu és,
Deus precisava de um arauto, de um precursor de boas novas chamado João Batista, e Deus proveu João Batista. Deus precisava de uma mulher para ser mãe do Messias aqui na terra, e procurou entre Israel uma virgem, achou e proveu uma menina chamada Maria. E veio o anjo e disse: ó mulher, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Irmão, quando Deus te chama, Deus te envolve com o seu Espírito Santo, te abraça com a sua glória, com o seu poder, e te faz uma bênção nesta terra. Quando Deus precisava de um cordeiro para ser morto, para dar salvação ao homem, Deus proveu o seu filho chamado Jesus, o Messias, para vir na terra. Quando Deus precisava de discípulos para Jesus, Deus proveu 12 homens, 12 discípulos e 12 apóstolos. Quando Deus precisava de diáconos para a igreja, o Espírito Santo proveu 7 diáconos. Quando Deus precisava de um missionário para pregar aos gentios, o Espírito Santo proveu o apóstolo Paulo. Irmãos, vocês podem entender que no decorrer da história da humanidade, Deus sempre foi um Deus provedor. Deus é o Deus provedor na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus sonhos, nos teus objetivos, nas tuas emoções, nos teus dias, na tua geração. Deus continua sendo Deus provedor. Quando Deus precisava de missionários, Deus esparramou missionários para o mundo afora, para pregar os evangelhos de salvação. Aí veio a perseguição, a inquisição das outras religiões contra o povo de Deus. Aí Deus levantou reformadores, chamado Martim Lutero na Alemanha, John Knox na Escócia, Wycliffe e John Wesley, seu irmão na Inglaterra, levantou os irmãos valdeses, levantou tantos outros pregadores lá na Reforma. Mas antes disso, Deus precisava prover a Bíblia impressa, e Deus chamou um homem chamado João Gutenberg em 1450 para escrever e imprimir o primeiro livro da história impresso, chamado a Bíblia Sagrada. Deus proveu o que tu precisa, Deus proveu o que a tua casa precisa, Deus proveu o que a tua alma precisa. Deus continua sendo um Deus provedor. Oh, meu Deus. Com a Bíblia impressa e a reforma dos protestantes, Deus precisava e proveu pregadores pelo mundo afora. E Deus enviou os pregadores. Deus precisava e proveu 2 missionários suecos para vir dos Estados Unidos, para vir para Belém do Pará, trazendo o Evangelho e o Espírito Santo junto, onde nasceu a Assembleia de Deus. Deus precisava de pregadores para vir no Rio Grande do Sul, mandou missionários para chegar na localidade chamada Boi Preto, lá no norte do estado. Foi onde nasceu o Evangelho da Assembleia de Deus do estado do Rio Grande do Sul. Deus precisava de pregadores e pastores, enviou os primeiros pastores para cá há mais de 70 anos, e o Evangelho chegou até nós. Deus precisava de localidades no Alegrete. Deus estabeleceu esse lugar há 70 anos atrás para pregar a sua palavra, e hoje estamos aqui. Os irmãos estão entendendo? Amém. Em nenhuma área, em nenhuma fase da história do homem, Deus deixou de prover o que precisava. E a Bíblia nos fala que Deus vai prover um novo céus, uma nova terra. E nesse novo céu vai prover um novo nome, umas novas vestes. E lá no livro da vida, onde os nomes dos salvos estarão escritos, Deus proveu uma eternidade, e essa eternidade está nos esperando. Basta eu e você aceitar e crer hoje, crer nas promessas, crer no Evangelho, se converter, se batizar e ser fiel até a morte. Essa é a novidade do Evangelho hoje. Deus é um Deus provedor, irmãos. E o que mais você e eu precisávamos, Jesus já proveu a nossa salvação na cruz do Calvário, quando disse: está consumado. Muito mais importante do que isso foi Jesus ressuscitar ao terceiro dia e subir aos céus e nos enviar um outro Consolador. Até isso, Jesus, o
nosso Deus provê o outro Consolador, o advogado divino, o Espírito Santo que conduz a igreja hoje, que te consola e te põe de pé. Amém. Deus é um Deus provedor. Amém. Vocês vão entender? Ficamos de pé e vamos orar neste momento, irmão.